Olá, eu acabei de ler O Jeito Harvard de Ser Feliz e vim contar para você. O autor já começa contando que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é o sucesso que traz a felicidade, mas são as pessoas felizes que atingem o sucesso. O autor morou no dormitório de Harvard por alguns anos, ele era orientador dos novos alunos e ele logo percebeu que existiam dois grupos de alunos em Harvard. Os que estavam sempre estressados e até deprimidos devido ao alto grau de exigência que está numa universidade como Harvard, e um outro grupo que, apesar de terem os mesmos desafios, conseguiam lidar melhor com as circunstâncias. E através dessas observações e dos muitos estudos que ele realizou e que ele leu, ele mostrou nesse livro os benefícios de ser feliz e como conseguir estar sempre feliz. Que é através dos sentimentos de felicidade que você vai sentir mais amor, serenidade, gratidão, esperança, orgulho, que você vai aumentar a sua produtividade, vai ser um líder mais eficaz, vai ser melhor remunerado e você vai ficar menos doente. Mas e se a gente não se sente feliz? Então a gente está fadado a não ter sucesso? Não. O Sean diz que é possível treinar nossa mente para que a gente se torne uma pessoa feliz. Ele sugere algumas ações que você pode fazer para ter pensamentos mais positivos. E você pode adotar as que você quiser, as que você achar que tem mais a ver com você, né? Porque felicidade não é igual para todo mundo, tá? Então ele fala assim, ó, que você pode meditar por 5 minutos todos os dias, né? Ficar de olho fechado por 5 minutos observando a sua respiração. Você pode pensar em algo que você quer muito fazer e levar a sua mente a curtir a espera daquilo. Então, uma festa que vai ter, uma viagem, que você vai encontrar alguém ou vai comprar alguma coisa, já ir curtindo antes do momento chegar, sabe? Pensar nesse momento que vai acontecer já vai trazer um sentimento de felicidade para você. Ter gestos de bondade com o próximo. Então ele fala que ele gosta de ir na cafeteria, pagar o café dele e pagar o café da pessoa que está atrás dele. Então são coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia pelo outro. Também se exercitar por pelo menos 45 minutos, 3 vezes na semana, e gastar dinheiro com experiências e não coisas, porque as experiências costumam trazer uma sensação de felicidade mais duradoura, né? Também você pode descobrir o seu ponto forte e usar ele no seu dia a dia, injetar positividade no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Coloca lá na sua mesa a foto da sua família, que só de olhar você já vai sentir alegria, né, felicidade, uma plantinha que torne o ambiente mais acolhedor. Ele sugere também que a gente veja menos TV e noticiários, né? As notícias, na maioria das vezes, só vão te deixar chateado, né? A maioria das notícias são ruins, né? E ele conta que é preciso que você tenha 3 experiências positivas para anular uma experiência negativa. Então, desliga a TV. Procura algo mais animado ou educativo para assistir, de repente. Pessoas que são expostas a pensamentos positivos antes de começarem uma tarefa têm mais chances de terem melhor resultado. Então, não cultive aí pensamentos negativos. E aí você pode estar pensando, então a gente precisa fingir ser feliz? E o Sean diz assim no livro: a felicidade não é uma questão de mentir para nós mesmos ou de tentar tapar o sol da negatividade com uma peneira, mas sim de ajustar o nosso cérebro para que a gente consiga enxergar maneiras de nos elevar acima das circunstâncias. Então, nós temos que pensar quanto poder e potencial a gente tem para conseguir ter atitudes melhores na nossa vida, para mudar a nossa realidade e assim mudar os resultados que a gente tem. Se a gente tem uma tarefa que a gente detesta fazer, mas que a gente precisa fazer, como é que a gente pode fazer para que aquela tarefa seja mais atrativa, né? Para que dessa forma a gente consiga realizar ela com mais prazer. Então, por exemplo, se você precisa apresentar um projeto e você fica nervoso, pensa nisso como uma oportunidade de aprender mais, de ter mais crescimento profissional, de se destacar no seu trabalho. Se você tem que fazer uma faxina, coloca lá uma música legal e curte o momento, curte as suas músicas. Porque, como a gente viu, mais prazer, mais felicidade. Mais felicidade, melhor resultado. Então, quando a gente acha um propósito ou algo que nos faça feliz realizando uma tarefa, um jeito de tornar a tarefa mais agradável, a nossa percepção de tempo também vai mudar. Porque todo mundo sabe, né, que quando a gente gosta de alguma coisa, o tempo passa muito rápido, né? Então, além da gente ter prazer com a tarefa, o melhor resultado, ela vai parecer mais rápida de ser executada, né? Então, tudo vai melhorar.
E aí o Sean traz o exemplo dele, né, que ele amava ler os estudos psicológicos, mas isso passou a ser um fardo, né, porque quando ele tinha um tempo apertado, ele tinha um prazo para terminar, aquilo se tornou uma obrigação. Então, o que ele fez? Mudou a mente dele de estou lendo, correndo por obrigação, eu estava fazendo uma leitura enriquecedora enquanto eu curtia um café na minha cafeteria favorita, que era onde ele costumava ir para estudar, né? E aí, pode parecer besteira, mas a forma como você fala da tarefa que você vai realizar faz com que inconscientemente você empregue determinada energia nessa tarefa. Fizeram um experimento com um grupo de pessoas que jogariam 2 jogos, o jogo de Wall Street ou o jogo comunitário. Mas os jogos eram os mesmos, só que as pessoas que participaram do jogo comunitário se mostraram mais propensas a serem colaborativas. E as pessoas que jogaram o jogo de Wall Street se mostraram mais competitivas. Outro estudo que ele trouxe no livro falava de um grupo de mulheres asiáticas que iriam fazer 2 testes de matemática similares em dificuldade. Mas antes de fazer o primeiro teste, elas foram preparadas para pensarem que elas são mulheres. E aí existe o estigma de que as mulheres não são tão boas em matemática quanto os homens. No segundo teste foi dito para elas que era para elas pensarem que elas eram asiáticas, porque os asiáticos têm estigma de serem mais inteligentes, né? Então adivinha em que teste elas tiveram melhor desempenho? No segundo. Esse experimento mostra que se você está propenso a acreditar no seu potencial, você terá mais chances de se sair bem diante de um desafio. Então, antes de uma situação desafiadora, você deve se concentrar nos seus pontos fortes e nos motivos de por que você vai se sair bem. Tenha também uma atitude mental de acreditar que você sempre pode fazer algo para melhorar e se desenvolver e algo no seu trabalho que possa impactar na vida das outras pessoas. Então, assim, um médico que está só batendo cartão tem sentimento de propósito e felicidade muito menor do que o de faxineiro que fica orgulhoso de deixar o ambiente limpinho, cheiroso, organizado, para que as pessoas se sintam bem quando usarem aquele espaço. Viu? Se você não está feliz no seu trabalho, será que não é só você pensar melhor e achar as fontes de propósito e prazer nas tarefas que você realiza ao longo do dia? O que o seu cliente diria sobre o impacto que você causa na vida dele? Como você pode agregar mais valor à vida dessas pessoas? Para quem é líder, você deve ter em mente o seguinte: será que a minha equipe pode melhorar? Será que eles desejam se esforçar para melhorar e encontrar mais realização no trabalho? E aí o autor fala também sobre o efeito Tetris. Quando você faz alguma coisa muitas vezes, repetidas vezes ao longo do dia, você acaba adquirindo o hábito. A maioria de nós é pago para identificar problemas que precisam ser solucionados. Então, por exemplo, auditores são pagos, são recompensados por acharem erros. Advogados são treinados para serem críticos, serem intolerantes e acharem erros em uma argumentação. Atletas são treinados para competir. E se a gente faz isso o dia inteiro, a gente acaba fazendo isso mesmo fora do trabalho, né? A gente tem a tendência de repetir essas ações. Então, o Sean conta do caso de um auditor que fez uma planilha com todos os erros que a mulher cometeu nas últimas semanas e apresentou para ela. Coragem, né? Além dos problemas conjugais, esse comportamento adquirido gera estresse, redução da criatividade e da motivação. Então, vamos treinar o nosso cérebro para que a gente comece a sentir felicidade, para começar a sentir gratidão pelas coisas. Vamos achar os pontos positivos no seu trabalho, na sua vida. Lista eles. Lista também 3 coisas boas que aconteceram durante seu dia. Quando a gente escaneia nosso dia em busca de coisas para agradecer, a gente também está treinando a nossa mente para ser mais grato. Não só por grandes motivos, mas pelas coisas pequenas que acontecem no dia a dia. Então, por exemplo, a risada de um filho. Além disso, faz com que o nosso cérebro empurre para um plano de fundo as coisas ruins e tenha em foco, em destaque, os acontecimentos bons do dia. Então, esse exercício também tem resultados duradouros da felicidade e você pode aproveitar para fazer ele em família, como na hora de jantar ou antes de dormir, tá? Mas, sim, coisas ruins podem ter acontecido. Então, treine seu cérebro para transformar o sofrimento em uma oportunidade de crescimento.
Como que a gente pode obter o melhor de tudo que acontece? Muitas pessoas que hoje são destaques no mundo usaram situações ruins como uma mudança no comportamento para gerar um resultado diferente. Então, por exemplo, o Michael Jordan, ele foi excluído da sua equipe de basquete na escola. O Thomas Edison, que a cada tentativa frustrada levava ele a pensar que então ele estava mais próximo de acertar, né? Fracasso não precisa ser ruim, é por causa dele que você vai aprender a ser ou a fazer algo melhor. O que precisa ser feito é tomar controle das suas emoções e ações para superar as adversidades. Então, primeiro, saiba expressar como você está se sentindo e separar o que você pode controlar do que você não pode. Com o que você pode controlar, trace metas pequenas e foque nelas. Ao atingir pequenas metas, você se sente que você passa a ter controle de novo da situação. Então você se sente mais confiante e isso diminui o estresse. A partir daí, você vai conseguir ampliar o seu foco e as suas ações. Mas por que na maioria das vezes é tão difícil mudar o nosso comportamento? Você sabia que 80% das pessoas não conseguem manter as resoluções do ano novo? Você conseguiu? Isso é porque nós somos um conjunto de hábitos, né? Nós precisamos de pitadas diárias de empenho até que eles se tornem automáticos. Considerando que nós somos sempre atraídos pelo que é mais fácil, o que é de menor resistência, nós precisamos criar estratégias para que a gente não abandone os novos hábitos e consiga realizá-los até que eles se tornem automáticos. E aí entra a regra dos 20 segundos. Você precisa tornar tudo mais fácil e deixar as coisas logo ao seu alcance para que você não tenha tempo de pensar e desistir da tarefa. Então, que você pense e já comece a realizar ela. Então, por exemplo, você quer criar o hábito de correr todos os dias de manhã cedo. Deixe o tênis já do lado da sua cama, para que você já levante da cama, já coloque o tênis e já inicie a ação e não queira mais desistir. Para você perder o hábito de chegar em casa e já sentar no sofá e ficar horas vendo TV, tira a pilha do controle remoto, bota ela longe, então você vai precisar levantar e ir lá buscar ela. Você pode fazer o mesmo no trabalho. O Sean conta o caso de um executivo que ele orientou, que esse executivo achava que ele trabalhava demais, mas na verdade ele verificava o e-mail o dia inteiro. Então, o que eles fizeram? Tiraram o login e a senha automática do e-mail, tiraram o ícone da área de trabalho, colocaram dentro de uma pasta, dentro de outra pasta, dentro de outra pasta. Então, só o trabalho que era de achar o ícone do e-mail já fazia ele desistir e continuar trabalhando no que ele estava trabalhando. Isso tudo para que a gente não dependa da nossa força de vontade, porque ele diz que a nossa força de vontade é limitada. Então ela vai se esgotando a cada escolha que a gente vai fazendo durante o dia. E aí a gente vai perdendo energia e a gente não consegue mais manter o foco no comportamento positivo que a gente quer construir. Então pense nos hábitos que você quer adotar e como você pode facilitar as coisas ao máximo para que você não tenha que gerar tanta energia para começar um novo hábito, até que ele tenha sido repetido um número de vezes suficiente para que ele se torne automático, né? E aí tem gente que fala da regra dos 21 dias, que a gente precisa fazer aquele hábito por 21 dias para que ele se torne automático. Mas só que o Sean fala que isso é variável, né, de pessoa para pessoa. Então, faça até que você sinta que esse hábito está automatizado para você. Um outro ponto importante que ele menciona no livro é a nossa rede de relacionamentos. Ele diz que através dos nossos amigos e parentes, a gente consegue multiplicar os nossos recursos emocionais. A gente consegue se recuperar mais rápido quando a gente tem um contratempo e a gente tem mais senso de propósito. E isso também acontece no trabalho. Então, muitas empresas agora estão investindo em programas que promovem mais vínculo social, não só para incentivar e melhorar a interação entre os colaboradores, mas também com os gestores, né, com os líderes, já que isso impacta positivamente na produtividade da empresa. Então, como isso pode ser feito dentro de uma empresa? Estimulando horários para tomar café, para um happy hour, reuniões, incentivar a participação de todos os colaboradores durante a reunião, demonstrar gratidão pelo serviço de alguém, apresentando os colaboradores, não só os novos, mas os colaboradores antigos de áreas diferentes. E ele também fala sobre o fenômeno do espelhamento,
que pode ser usado tanto no ambiente de trabalho quanto em casa, né? Então, por exemplo, quando a gente vê alguém sorrir, a gente tem a tendência de espelhar esse comportamento e sorrir também. Quando sorrimos, mesmo que forçadamente, nós damos um sinal ao cérebro de que a gente está feliz e faz com que, em seguida, a gente passe a sorrir espontaneamente. Isso a gente pode observar ao assistir filme, por exemplo, se a gente vai assistir uma comédia no cinema ou na TV. Por que a gente ri mais quando a gente está no cinema com outras pessoas rindo do que quando a gente está sozinho em casa? Então é por esse motivo que os programas de comédia também colocam aquelas risadas de fundo depois de alguma piada, para incentivar que a gente imite e ria também. Então, depois de todas essas demonstrações de como construir a sua própria felicidade, se você também quiser se sentir mais feliz e com isso ser mais bem-sucedido, só precisa colocar essas ações em práticas. Por onde você vai começar? Te vejo ao final de um próximo livro. Tchau!